Então, vamos dar início hoje à primeira aula da imersão. Gratidão a todos vocês que estão aqui hoje. E eu pensei, como eu já disse aqui uns minutinhos antes, em fazer essa imersão no sentido da gente gerar um grande bate-papo, um bate-papo terapêutico, para trazer autoconhecimento, para a gente entender mais, porque durante os atendimentos nós não conseguimos entrar, né, de forma aprofundada, em alguns temas. Então, é trazer clareza, aumentar a nossa percepção. Então, eu peço para vocês se permitirem, né? Vamos baixar as resistências, porque tem algumas pessoas aqui que já passaram atendimento comigo, mas outras não. Então, às vezes, pode ter alguma informação que às vezes nunca escutou falar. E perceba se faz sentido para você o que será dito aqui, sabe? Hoje eu acho que a gente não pode tomar como verdade tudo que é dito, ainda mais hoje é pós-pandemia, muita gente lê um livro, já acha se achando expert na internet. Eu não sou a dona da verdade, eu sou muito estudiosa, estou trazendo algumas experiências nos meus atendimentos e estou sempre em constante evolução e estudando, né? Hoje eu sou bióloga, para quem não sabe, fiz mestrado e doutorado em genética humana, então sempre fui autodidata, me considero nerd e hoje eu estou assim transbordando de alegria, que é o que eu gosto de fazer. Trazer autoconhecimento para vocês, informações de pesquisas pessoais, de livros que eu estudei. E sintam-se em casa aqui nessa live, nessa aula. Então, qual que é o papel na nossa saúde e bem-estar? Para a gente começar, o que é energia? Energia na física é quando um ou mais sistemas trocam energia, geram ação, movimento. Nós sabemos que temos vários tipos de energia: energia elétrica, energia eólica, é, energia mecânica, e o nosso corpo é feito de energia. Nós podemos até ver que o nosso planeta é feito de energia. Eu trouxe essa foto, mas não, eu não sou professora de geografia, mas é só para exemplificar os polos sul e norte e o campo eletromagnético que tem no, no planeta. E o quanto que isso é parecido com a gente. Não sei se vocês já escutaram falar do Hermes Trismegisto, um grande filósofo estudioso do Antigo Egito. Ele criou várias leis universais. Uma das leis é a lei da correspondência. O que está dentro de nós está fora, né? O que tem no micro, tem no macro, e assim como a Bíblia disse, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos imagem e semelhança do nosso planeta. Olha como é o campo eletromagnético do nosso corpo. É muito parecido com o campo eletromagnético do planeta. E nós temos um campo eletromagnético muito forte, que é o nosso coração, que tem muito poder quando a gente sente. Inclusive, é muito dito na lei da ação e reação, na lei da atração, né? O que a gente sente é o que a gente emana. Até passei aquele exercício no grupo da gratidão para vocês sentirem, né? O cardíaco, né? Palpitar, ressoar, é um campo eletromagnético enorme. O coração e o intestino são dois cérebros extras que a gente tem no nosso corpo. Tem muitos neurônios, mais até que no cérebro. Então, há muito para ser estudado ainda que a gente não conhece no nosso corpo. E o campo da energia está começando a ser estudado, tem muita coisa para a gente ainda ficar sabendo. E o que é mais incrível? Os nossos campos energéticos se conversam entre nós, né? Entre os nossos chakras. Vou te mostrar para vocês essa próxima foto. O que está em amarelo é do livro da Barbara Brennan. Ela é uma terapeuta vibracional dos Estados Unidos. Eu adoro os livros dela. Vocês já devem ter escutado falar sobre mãos de luz, né? Deixa eu colocar o PIN aqui para aparecer, acho que na gravação junto também. E ela visualiza no livro, esses desenhos são tudo que ela visualizava, né? Que ela era vidente e clarividente, muito sensitiva. E o que está em dourado aqui é a nossa aura, o nosso campo eletromagnético.
E quando a gente encontra outras pessoas, já aconteceu assim, se você chegar próximo de alguém e você, meu santo não bateu, não, aquela energia não tá legal, né? Que a gente capta, a energia não mente, a gente sente a energia das outras pessoas. Procurem no YouTube, tem um livro, um filme que chama Profecia Celestina, tem no YouTube gratuito. Neste filme mostra as pessoas visualizando esta aura em volta das pessoas. Então, quando a gente está bem com a gente mesmo, aparece uma aura verde, azul, até esbranquiçada. E quando você está nervosa, com aquela energia, às vezes, de manipulação, com raiva, a aura aparece vermelha. E quando você está brava com alguém, é como se essa aura fosse atacar a aura da outra pessoa. A Bárbara Brennan mostra nos livros dela essa questão. E nós temos uma ligação muito importante com os nossos filhos. Nós temos esses cordões energéticos que estão sendo mostrados aqui na foto, com todos os nossos chakras. Para quem não viu, esse desenho que está aparecendo rodas que tem na altura do cóccix, na altura do umbigo, né, da boca do estômago, no coração, na garganta, aqui na testa e no topo da cabeça. São rodas energéticas, são os nossos chakras, responsáveis pela nossa administração da nossa energia, o que entra e sai do nosso corpo, e também tem conexão com a energia entre as nossas glândulas e os nossos órgãos. E saem conexões energéticas que nós conhecemos como cordões energéticos. Além desses cordões energéticos nos chakras, nós temos na nossa nuca, que é o famoso cordão de prata, né? Que até o espiritismo fala muito desse cordão, ou as pessoas que fazem projeção astral, que saem do corpo, falam muito que enxergam esse cordão de prata, né? Que é o que nos liga ao nosso corpo físico. Então, o que esses cordões fazem? Sabe quando às vezes você está pensando em alguém, você fala e a pessoa te manda uma mensagem, você fala, nossa, foi telepatia? Não é telepatia. Esses cordões viajam, a informação viaja por milissegundos. E às vezes só de você pensar, a pessoa também pensou, já mandou uma mensagem, então a gente se comunica muito fácil, tá? E nós somos seres empáticos, sensitivos, e até, através desses cordões você consegue sentir se alguém está triste, se alguém está mais agitado, né? Às vezes você percebe, essa pessoa não está legal, ela está mais down, está mais alegre, né? Então, nós conseguimos sentir as emoções das outras pessoas através desses cordões. E algo muito interessante, que todos nós temos quando nós nascemos. Começa com C, alguém consegue adivinhar? Nós nascemos com confiança. Vocês já pensaram o quanto de coisas que nós conseguimos fazer quando nós nascemos? Nós enfrentamos a transição de dentro da barriga da nossa mãe para fora, que é um trauma muito forte, porque você está num ambiente úmido, respirando, né, através do cordão umbilical, num ambiente muito escuro, e aí a gente nasce, a gente tem que engatinhar, tem que começar a enxergar, escutar e andar. Alguém alguma vez disse que você não era capaz? Nós enfrentamos vários desafios, é inato isso, né? Nós tínhamos uma autoconfiança muito grande. E aí, a partir deste momento, você pode até estar me perguntando, tá, mas eu não tenho mais essa autoconfiança que eu tinha lá nos primeiros anos de vida. Como que tem algumas pessoas que continuam com essa autoconfiança muito forte, mas tem algumas pessoas que se tornam inseguras. De onde começa? No primeiro septênio e no segundo septênio, de 0 a 12 anos de idade. Nós somos muito sensíveis na primeira infância. E o que nos mostra essa nossa sensibilidade? Na década de 30, o psiquiatra e neurologista alemão Hans Berger, ele descobriu que o cérebro tinha atividade elétrica. E ele criou o eletroencefalograma para conseguir analisar essas ondas cerebrais, que são ondas eletromagnéticas. E ele conseguiu ver que, dependendo da onda cerebral, da onda eletromagnética emitida pelo cérebro, depende do estado de consciência nosso. E o que foi visto?
Por exemplo, agora, a gente conversando aqui, o estado beta. O estado beta é quando nós estamos alertas, conversando, a partir de 12 anos para frente, na maioria das vezes, tá? É esse estado onde nós estamos no botão automático, né? A gente faz tudo acelerado, elétrico. E quando nós estamos levemente pegando no sono, nós vamos para o estado cerebral alfa, que é quando a criança de 6 a 12 anos fica inconstante nesse estado cerebral, né? E o estado teta? É o estado já de mais profundidade. Com treinamento, a gente consegue ficar de forma consciente, acordado nesse estado teta. Para vocês reconhecerem o estado teta, é quando a gente percebe quando alguém está dormindo, com os olhos fechados, você percebe que o olho está mexendo para a direita e para a esquerda, muito rápido. Esse é o estado teta. E de 0 a 2 anos é o estado delta. É um estado de sono profundo. Por que será que as crianças de 0 a 2 anos dormem tanto? Eles estão muito relaxados. É um estado cerebral mais lento, calmo. E geralmente são os yogis, os monges, de tanto que eles treinam, eles conseguem ficar consciente e nesse estado delta. E por que eu estou mostrando isso para você? Esses estados, o alfa, o teta e o delta, são os estados mais utilizados para reprogramação mental. Para a famosa PNL, a hipnose, é muito utilizado mais o estado, como o delta dá muito sono, é mais utilizado o alfa e o teta. Por exemplo, o teta, quando eu levo meus clientes para os registros akáshicos, eu faço uma meditação por hipnoterapia para eles chegar no estado teta. Porque o estado alfa e teta, quando você está num estado de extremo relaxamento, o seu consciente não está ativo. É como se o seu ego ficasse de lado e assim a gente consegue reprogramar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É muito mais fácil você mudar a memória, né, que te traz, às vezes, alguma dor da infância. Então, olha como as crianças são sensíveis. Elas estão num estado cerebral que é de reprogramação. Então, tudo que a gente escuta, que a gente sente lá na infância, vai ficar marcado no nosso programa, no nosso software de computador. E isso nos leva a uma programação, uma frequência. E lembra da lei da atração? Ação e reação? Quando nós gravamos esse programa, ficamos numa vibração, o universo te traz várias situações parecidas no que você está vibrando. Então, com isso, nós temos os famosos ciclos viciosos. Às vezes você sofreu, às vezes teve uma situação traumática, por exemplo, 4 anos de idade, que te deu muita tristeza. E aí você vai para a escolinha, né, com 9, 10 anos de idade, teve outra situação que te trouxe tristeza. Às vezes vai para a adolescência, outra situação que te trouxe tristeza. Para o trabalho, estágio, né, para pós-graduação, e você vai tendo várias situações que te remetem com amigos, profissionais, com relacionamentos. E o que vai acontecendo? Vários ciclos viciosos vai sobrecarregando de tal maneira que chega uma hora que o seu corpo físico não aguenta e acaba aparecendo os sintomas. Então, eu trouxe, eu falei, eu sou nerd, adoro mostrar estudos científicos para ver que tem realmente, é um estudo palpável, né? A parte energética, essa parte de ondas cerebrais. E eu encontrei uma pesquisa feita no Brasil, em 2018, no qual mostra que a onda cerebral alfa, ela é muito forte na parte da formação da nossa memória e do nosso aprendizado motor. E através dos estudos de hipnoterapia, hipnose, mostra também que é favorável para a gente reprogramar, tanto que é utilizado, né? Para vários terapeutas aí que fazem PNL, reprogramação mental, o Hélio Couto, Paulo Vieira, né? Grandes nomes aí do mercado que trabalham nessa área. E com isso, eu trago um outro experimento para vocês. O nosso corpo tem uma média de 75% de água. Então, se as nossas ondas cerebrais captam
de forma sensível o que é dito, principalmente na nossa primeira infância, o que acontece com as nossas águas do nosso corpo? Não sei se algum de vocês já viram esse experimento, é de um japonês. Ele pegou colocou água em vários potes, e em alguns potes ele colocou palavras boas, tocou música, outros potes ele fez palavras de baixo calão, com músicas que a letra não era muito boa. E aí ele congelou cada uma dessas águas e ele colocou num microscópio. O que nós podemos ver? Lá de cima, o nosso universo é matemático, é geométrico, né? Não sei se vocês já viram imagens da nossa formação, quando a gente está na barriga da nossa mãe. Nossa formação fetal é muito parecido com a formação fetal de animais, de plantas, a formação, né, de flores. A hora que a gente coloca a matemática em cima, tudo é geométrico, tudo tem uma formação perfeita, harmônica. O que ele percebeu? A água que tinha sido exposta com músicas, palavras boas, formavam cristais perfeitos, com formas geométricas. Podemos ver lá em cima. A água que ficou com a palavra de compaixão. Olha que lindo, né? Fez um pentagrama. Palavras de obrigado, palavras de sabedoria. E aqui, né, vocês estão vendo o mouse onde eu estou mexendo? Para vocês verem as figuras? E aqui, onde eu estou mexendo, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma água antes e depois da oração budista. Antes ela estava marrom, toda disforme. Depois da oração, formou um cristal geométrico lindo. Desculpem quem gosta de rock pesado, mas ele fez o teste com heavy metal. Ficou totalmente disforme, né? As moléculas de água. As palavras eu vou te matar também ficou disforme. Seu tolo, seu idiota. Embaixo, ele colocou músicas de Mozart, né? Músicas clássicas aumentam a nossa vibração, é maravilhoso. Olha só, a música do Imagine, John Lennon, formou partículas cristalinas e geométricas, que tem palavras bonitas, a composição da música também. Palavras de amor, né? Eu não estou vendo aqui embaixo, deixa eu subir aqui a imagem de vocês. Lá embaixo, paz, obrigado. E aqui mostrou uma água poluída na cidade de Fujiwara, antes e depois da oração também. Foi uma oração diferente, não foi uma oração budista. E também se transformou em cristais geométricos. E para provar ainda mais o quanto que nós somos afetados por essa energia, por que está sendo dito e afetados pelo que está ao nosso redor. Foi feito nos Emirados Árabes um experimento de bullying, onde eles colocaram uma planta no cercado, onde ela ouvia palavras de bullying 24 horas seguidas, por 30 dias ininterruptos. E outra planta ficou no cercado, escutando palavras boas de empoderamento por 30 dias. Vocês conseguem adivinhar qual planta neste cercado recebeu os elogios e qual planta recebeu as palavras danosas? É a planta do lado esquerdo, recebeu palavras de bullying, e a planta do lado direito recebeu elogios. Então, se uma planta é afetada com essas palavras, com o que é proferido, imagine nós, o quanto, e uma criança ainda, que está na primeira infância, né, onde as ondas cerebrais estão propícias, e o nosso corpo, né, 75% de água. Então, com isso, eu trago essa reflexão para vocês. O quanto que nós temos que ser conscientes com os nossos cuidados emocionais e físicos, e principalmente durante a infância. Alguns de vocês aqui são pai, mãe, ou podem ser tios, têm sobrinhos. Alguns de vocês podem ser professores numa sala de aula. O quanto que isso pode afetar. E 95%
90% das pessoas que são atendidas por mim, a maioria, quando a gente identifica a idade de origem, é de 0 a 12 anos de idade. Maioria. E com isso, eu resolvi trazer alguns exemplos para vocês. Eu não vou falar o nome da pessoa, nem o sexo, né, homem ou mulher, né, por causa da ética, mas eu vou trazer algumas origens. Por exemplo, zumbido no ouvido. A pessoa tinha 10 anos de idade, ela tinha 10 anos de idade em 1984. Olha o que aconteceu com ela, ela estava na sala de aula, ela queria olhar lá fora, subiu em cima da mesa, com a sala de aula cheia, a professora deu um grito: sai daí! Ele escutou algo muito impactante para ele, né? Ele escutou algo que não queria ter ouvido. Então, isso gerou na fase adulta um zumbido. Outra situação, a pessoa quis tratar o financeiro. E quando eu perguntei qual que é a emoção mais forte do financeiro, tinha um medo. E nós datamos uma idade de 6 anos de idade. Era em 1988, quando ele tinha 6 anos de idade. E ele presenciou a separação dos pais. Os pais brigavam muito, então ele sentia muito medo do que estava por vir, com quem ele ia ficar. E isso gerou muita insegurança. E ele sofreu muito com o pai. Gente, pai, energia yang, energia que nos leva para a vida, né? Então, acaba afetando a nossa prosperidade. Outro exemplo, eu estou falando, tá, muito por cima para não entrar mais em detalhes. Insônia. Essa pessoa tinha 8 anos quando originou a insônia, em 1987. E a insônia, tem 2 tipos de insônia. A pessoa não quer ficar alerta, não consegue dormir de jeito nenhum, ou ela dorme e acorda no mesmo horário, aproximadamente. Que o corpo dela, por que o corpo dela está acordando ela sempre no horário aproximado? Que ela precisa ficar alerta? O que vai acontecer? Quando nós datamos essa idade, ela lembrou. A partir dessa idade, o pai dela saía muito tarde e para não sobrecarregar a mãe, ela tinha que colocar o pai para dentro da casa. Então, ela acordava de madrugada, ou às vezes ficava até acordada naquele horário, para ajudar o pai a entrar. E isso, na vida adulta, veio causar uma insônia. Outra dor. Peraí, deixa eu virar aqui, que está tampando para mim. Dor na coluna. Essa pessoa, nós datamos com 5 anos de idade, ela tinha 5 anos de idade em 1965. A mãe dela era muito controladora e ela escutava constantemente da mãe: você só me dá problema. E ela morria de medo. E ela se sentiu sobrecarregada, tinha que ajudar nos afazeres de casa. E ela sentia muita insegurança, muita sensação de impotência, porque nunca estava bom tudo que ela fazia. Tudo que a gente tem aqui nos ombros e coluna é um excesso de responsabilidade, um peso que você carrega com você, né? E temos vários outros exemplos que eu não coloquei aqui para não me esticar. Então, assim, tem vários exemplos para dar para vocês, não só a questão da dor física, mas a dor emocional. Tem pessoas que me procuram para depressão, sentimentos de impotência, insegurança, relacionamento amoroso, relacionamento financeiro. Então, tudo isso vem a reforçar aquilo que nas pesquisas estão sendo mostrados, que nós somos muito sensíveis a isso, né, na primeira infância. E nós temos muito costume, eu falo nós, porque eu me incluo junto, nós repetimos muito o que nossa família dizia, o que nossa sociedade diz. O que a gente mais escuta hoje na internet? Esse daí é Nutella, não aguenta, bebe leite, porque eu sou pai, eu sou mãe raiz, tem que dar castigo mesmo, tem que falar mais bravo. Gente, nós temos que ter empatia, né? E isso pode gerar um adulto com dores, com traumas. Então, hoje que a gente tem essa consciência, nós temos que ser autorresponsáveis e ter muito cuidado com o que é dito.
Olha só, uma expressão, flor de abóbora, que a professora falou, criou uma obesidade numa pessoa na fase adulta. Então, às vezes, tem expressões que você, não vai fazer mal algum, pode afetar a pessoa. Então, eu trago essa reflexão para vocês também, da autorresponsabilidade do que é dito, e quanto que nós somos influenciados pelo ambiente. Nós temos a genética e a epigenética. A epigenética é o que influencia o nosso ambiente. Em 2007, 2008, eu dei uma aula da genética da obesidade. E eu utilizava muito essa frase: a genética é a arma, mas o gatilho... Como que é? Peraí, tá tampando aqui a frase. E o ambiente é o gatilho. Para mim foi muito forte essa frase, eu usei na pós e eu utilizo até hoje. A genética é muito forte, mas nós temos alguns genes que, se você não mexer, ela vai ficar adormecido. Se você estiver num ambiente propício, vai desenvolver. Assistam no Netflix, acabou de sair um documentário que chama Você é o que você come. Eles fizeram uma pesquisa com 22 pares de gêmeos idênticos. Um gêmeo ficou na alimentação, né, onívora, comendo carne, e outro gêmeo ficou numa alimentação vegana e mostrou o quanto que isso afetou. Eles fizeram análise de colesterol, de sangue, a parte de exercícios, né, cardiovascular, fizeram até aquela análise para ver a gordura visceral. Então, foi nítido quanto que o ambiente afeta e quanto que a genética não é 100%. E aí, a partir disso, eu te trago outra reflexão. Como que é o ambiente onde você está inserido? E como que você olha para a vida? O que você traz desde a infância? Você traz um olhar negativo ou positivo? Temos aquele grande exemplo, né? Tem duas pessoas na rua. As duas estão olhando o ipê amarelo. O ipê amarelo espalhou flores amarelas lindíssimas na rua e na calçada. E a pessoa que é mais positiva fala: nossa, vou tirar uma foto, faz um quadro esse ipê amarelo, que lindo. E a outra pessoa já vira: nossa, essa árvore suja, olha que sujeira, sujou toda a rua. Então, quem é você nessa história? Você é do copo meio vazio ou do copo meio cheio? Como você se enxerga no seu interior? Não o nosso ego, nosso consciente, aqui é a nossa máscara, mas como que é o seu interior? Porque nós sabemos como que está o nosso pensamento. A gente sabe o que a gente pensa no dia a dia. E a partir disso, como você se comporta no trabalho? Você confia em si mesmo e nos outros? E a partir disso, eu trago outra pesquisa. Eu assisti uma palestra dessa coaching, Florência Andres. Ela é uma coaching de grandes esportistas, e ela contou uma história nessa palestra. Tinha um esportista que ele já tinha quebrado o próprio recorde, e faltando uns 3 meses ele ia participar daquele The Queen's Cup, né, a Copa da Rainha, lá na Inglaterra. E faltando os 3 meses, ele procurou ela. Falou: Florência, não sei o que está acontecendo, eu não tenho mais vontade de correr, eu não estou conseguindo fazer os meus pontos, minha pontuação, eu não estou conseguindo me alimentar direito, eu não sei, eu estou desanimada, eu não sei o que está acontecendo. E ela sugeriu para ele, passou um exercício de PNL, de reprogramação. Falou assim: ó, você vai, a partir de hoje, passou uma alimentação saudável também, volta a se alimentar melhor, e você vai repetir para si mesma: eu acredito em mim. Todo dia sem parar. Eu acredito em mim. Tá escovando o dente? Eu acredito em mim. Tá lavando a cabeça, tomando banho? Eu acredito em mim. Tá caminhando? Eu acredito em mim. Tá dormindo, indo para dormir, pegando no sono? Eu acredito em mim. E ele ficou repetindo e voltou aos hábitos saudáveis. E aí chegou o grande dia. Ele conseguiu. Ele conseguiu marcar os pontos. E tem essa foto para comprovar. E como ele é um jogador espanhol, eles fizeram um zoom aqui na mão dele, que está "creo en mí", que é uma expressão em espanhol. Eu acredito em mim. Então, o quanto que nós podemos ser a nossa própria mudança.
quanto que nós conseguimos reviver essa autoconfiança que nós tínhamos desde quando nós nascíamos. Porque a sociedade e tudo que a gente vive na infância, nós criamos limitações, crenças, nós repetimos o que nossos antepassados dizem, e a gente vai desanimando, a gente vai enfraquecendo o nosso merecimento. Isso mostra, quando a gente tem força de vontade, que nós somos capazes. E ela mostrou outro estudo que eles fizeram na MBA. Eles queriam ver como que nós podemos identificar se um time chega no final do jogo. E eles começaram a analisar todos os times que chegaram na final. Eles tinham um grupo empoderado. Um incentivava os outros. A gente pode ver assim, batendo palma, que é o high-five que eles falam em inglês, né? O empoderamento, vai, sabe? Por mais que você errou, mas na próxima você vai acertar. Vamos lá, foco, força, você consegue. E os times que tinham esse time forte, capaz, que um empoderava os outros, eles iam para as finais. E aí, novamente, eu te trago mais uma reflexão. Qual é o seu ambiente? Qual é o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar, o seu ambiente de amigos? Eles só colocam defeitos em você ou eles te empoderam? Porque, em algumas situações, nós temos que começar a colocar limites. Nós temos que selecionar onde a gente está. Nós temos que selecionar pessoas boas à nossa volta, porque isso vai influenciar o nosso dia a dia. E outra frase que a gente escuta muito, né, no local de trabalho: eu não vou fazer porque não é a minha função. Um tempo atrás, uma colega, e no WhatsApp, onde tem todos os funcionários, uma pessoa começou a tocar o terror no WhatsApp, porque fulano não tinha fechado uma janela. Aí isso me fez pensar, porque ele falou, não, porque fulano tinha que ter fechado tal janela. O quanto que a gente deixa de fazer por um ego infantil, por orgulho, e a gente acaba se limitando, né? Você vai se limitar? Você não vai fazer algo a mais? E nós temos que ser empáticos com as pessoas que estão à nossa volta. Essa pessoa que começou a movimentar no grupo do WhatsApp, xingando mesmo a pessoa, falando mal, chamando até de incompetente, não seria mais adulto ele chegar no particular, perguntar, fulano, o que aconteceu? Por que você não fechou a janela? Você não sabe, o outro que está no seu lado, às vezes ele teve um dia ruim, às vezes quebrou o carro, às vezes brigou com o filho, brigou com o marido, com a mãe, enfim, sabe? E todos nós não somos perfeitos. Nós agimos de acordo com a batida do coração. Tem hora que a batida do coração tá lá no alto, tem hora que tá no baixo, tem dia que a gente tá mais down, tem dia que a gente tá mais feliz. A gente tenta encontrar um equilíbrio. Então, nós temos que ter essa empatia para um próximo. Será que ele esqueceu de fazer tal coisa? O que aconteceu? Tem muito, às vezes, nas famílias, né? Por exemplo, a mãe separa os serviços, as tarefas. Né? Tal filho tem que levar um lixo lá para fora, o outro filho, às vezes, tem que lavar a louça. E é muito comum a mãe colocar a mão na cintura. Quem que não levou o lixo para fora? Né? A gente, sem perceber, já está gritando, brigando. Este é o ego infantil, né? É o adulto crítico. Por que a gente não pode ser realmente autorresponsável, adulto, ser calmo? Gente, o que está acontecendo? Nós não combinamos? Mas não, a gente é muito reativo. Mas o nosso cérebro instintivo, nosso cérebro reptiliano, tende a nos dar essa ação de agir sem pensar, agir no impulso. Mas esse autoconhecimento que nós estamos tendo hoje também nos traz mais consciência. E ainda mais que a gente sabe que a forma como a gente fala com o outro, e vamos colocar aqui adultos também são afetados, tá? Já aconteceu de adultos, eu vi data origem
com 25 anos de idade, originou uma dor. Então, tem algumas situações que não só ocorrem a origem lá na infância. Então, nós temos que ser autorresponsáveis com o que a gente fala. Gente, grava essa frase. O verbo, o que a gente fala, tem poder. A palavra é a materialização do nosso pensamento. Então, por trás da intenção do que a gente fala, energeticamente, faz muito efeito. E finalizando essa frase aqui, né? Eu não vou fazer a minha função. Peraí, travou aqui que entrou uma pessoa, deixa eu ver se está indo. Aí eu te trago essa reflexão. O universo te leva para onde está a sua energia de crescimento. Às vezes, por birra, por mesquinharia, você não vai ajudar o seu colega de trabalho, porque simplesmente não é a sua função. Você sabe quem pode estar te olhando? Quem pode estar te olhando? Boa noite, Maria José. Faz um favor, fecha o áudio, por favor. Já já eu abro para dúvidas, tá bom? Gratidão. Então, assim, você sabe quem pode estar te olhando? Às vezes, alguém que poderia te dar futuramente, às vezes, uma promoção, ou um cargo melhor em outra empresa. Ou, às vezes, alguém que quer te chamar para uma parceria. E por ego, você faz birra e você perde oportunidades. Porque a sua criança está birrenta, a sua criança interior. Então, eu trago essa reflexão. A energia da sua intenção é o que determina a sua vida. E a energia que volta para você é o verdadeiro motivo pelo qual você fez aquilo, né? Nós temos muito a trabalhar. Nós não sabemos tudo. Eu não sei tudo, como eu disse aqui, não sou dona da verdade. Eu posso aprender muito com vocês, vocês podem aprender muito comigo. Mas é importante que você acredite em você e que você passa essa força sua interna para as outras pessoas à sua volta. E toma muito cuidado com a sua intenção. Por exemplo, a gente vê muito, né, em comédias românticas, às vezes você vê lá a briga de casal, né? A pessoa fala, eu te odeio, mas na verdade você está falando, você está assim, querendo dizer, eu te amo, me abraça. Mas em algumas situações a pessoa está super educada. Ah, eu gosto de você, eu agradeço. Mas nem sempre nas palavras educadas a intenção por trás é boa também. Tenho certeza que alguns de vocês aqui já passaram por isso. Ai, aquela pessoa, eu não sinto sinceridade. A energia não mente, né? Então, nem sempre as palavras que a gente profere está representado com a verdadeira intenção. Então, nós temos que ficar em presença diariamente, sabe? Sair desse automatismo no dia a dia, né? E eu te convido, seja melhor para que você represente alguém que vale a pena. E sim, tudo na sua vida presta. Eu tenho amigas que são um pouco pessimistas e elas falam: ai, nada presta na minha vida, nada dá certo, tudo é difícil para mim. Gente, tudo que você expressa, mesmo que por brincadeira, é uma onda de informação, né? A mecânica quântica explica isso. O Dr. Eli Couto fala muito sobre isso, né? Tudo é energia eletromagnética, é lei da atração, bate e volta, uma hora vem. E quantas vezes nós realmente conseguimos dizer com sinceridade que alguém que está próximo de nós é importante? Além de nós ficarmos alertas com as nossas posturas, o quanto que é importante você expressar os seus sentimentos, e como nós falamos da infância também, quanto que é importante nós expressarmos os sentimentos para as crianças, nossos alunos, filhos, sobrinhos, primos. E aí eu te convido, para quem não conhece, tem essa frase maravilhosa, eu vejo você, que é da constelação familiar, que é uma frase de reconhecimento, de conexão, de apoio mútuo. Quantas vezes você chegou para uma pessoa querida? Tem muitas pessoas que às vezes vêm desabafar com a gente. Será que você tem realmente uma escutativa? Ou você está escutando o que a pessoa está dizendo, já pensando na resposta ou na bronca para falar para a pessoa? Às vezes você não está escutando. Às vezes a pessoa só precisa ser acolhida.
E essa frase nos remete a isso. Qual foi a última vez que alguém queria desabafar? Você fala assim, tô aqui, pode contar comigo. Desabafa. E deixa a pessoa falar, nem interrompe ela. Sabe, nós temos que ser empáticos no dia a dia, não só com pessoas conhecidas. Eu sou uma pessoa, não pareço, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Então, eu tenho mania, às vezes, de entrar nos lugares, eu olho para o chão, fico com vergonha, mas nos últimos anos tenho me trabalhado muito nisso, né, com a timidez, com essa autoconfiança. A terapia me trouxe muito isso. Hoje, eu caminho na rua, nas praças, falo bom dia, mesmo não conhecendo, me esforço para dar um sorriso no supermercado, por exemplo. Teve um dia que eu dei até risada. Eu falei, olha só, eu forneci uma escutativa para uma pessoa que estava precisando. Tinha uma pessoa, aquela pessoa que fica pesando as frutas, né, na parte do supermercado, e tinha uma fila muito grande, e ela se dividia entre duas balanças. Falei, nossa, tá sobrecarregada hoje, né? Como que você dá conta pesar as frutas em duas balanças? Gente, eu dei a deixa. Ela continuou pisando só a balança do lado e foi falando. Eu fiquei uns 5 minutos com ela lá. E ela sentiu, ela deu um sorrisão a hora que eu falei, nossa, mas ó, você dá conta, você consegue, olha, você super tá fazendo muito bem o seu trabalho, você é competente, tem um dia abençoado. E eu falei de coração mesmo, ela abriu um sorrisão. Gente, a gente não sabe o que as pessoas estão passando no dia a dia. Às vezes aconteceu algo horrível com ela de manhã, e eu fornecer uma escutativa, só escutei ela por 5 minutos. Sabe, isso é uma bondade, uma caridade que a gente pode fazer para o próximo. E isso é um treino diário, né? E quando a gente menos imaginar, às vezes tem um anjo que aparece para a gente num dia que você não está se sentindo bem. E eu te convido, temos algumas frases do Reiki para repetir diariamente. Só por hoje eu não me preocupo. Só por hoje eu não me irrito, eu não critico. Vamos nos esforçar para a gente julgar menos as pessoas, comparar menos. Nós somos seres humanos, factível de erros. Todos nós erramos. Então, nós temos que ser empáticos e analisar mais as qualidades. Porque nós somos assim, né? Às vezes a pessoa fez 9 coisas perfeitas. A 10ª coisa que ela fez, a gente fica lá relembrando, daqui 10, 15, 20 anos, uma coisa que ela errou. Nós temos essa mania de nos apegar no negativo. Então, vamos reprogramar o nosso cérebro, né? Nesse nosso cérebro reptiliano, para olhar com mais carinho as questões positivas. E nós nos esforçarmos para elogiar outras pessoas. Só por hoje, sou gentil e amável com todos os seres vivos, tá? Seres humanos e seres vegetais, seres animais. E quando a gente é gentil com o próximo, gentileza gera gentileza, né? A gente acaba atraindo, quando a gente muda a nossa vibração, a gente procura ser mais amorosa, mais alegre no dia a dia, a gente atrai pessoas de mesma vibração próximo de nós. É mudança de hábito. Para a gente mudar os nossos hábitos, a gente tem que fazer 3 ciclos de 21 dias, tá? Para a gente mudar qualquer tipo de hábito. E às vezes, para modificar o nosso pensamento, que às vezes é muito negativo para o positivo, são aquelas mantras diários, Ho Oponopono, mantras positivos, tá? E só por hoje ganha vida honestamente. Eu sou correto. Que nós, brasileiros, temos mania, né? Furar a fila ali, a gente se gaba pelo jeitinho brasileiro, mas lembra da lei universal, ação e reação. Pequenas situações, vamos viver a vida honestamente. O que vai acontecer se furar a fila? Gente, você vai ficar só 5, 10 minutos a mais, às vezes, na fila. Para com isso, sabe? Pensa que a energia que você emana é a energia que vai voltar para você. E só por hoje eu agradeço as minhas bênçãos e eu sou humilde. A gratidão abre portas. Qual foi a última vez que você agradeceu e você abençoou, por exemplo, a sua cama?
O seu banheiro, o seu chuveiro quente, a sua comida, o seu carro, o seu combustível. Coisas tão simples, mas que têm um efeito grandioso. A máquina de lavar, que lava sua roupa, os produtos de limpeza. Às vezes a pessoa xinga, nossa, fiquei o dia todo fazendo faxina. Mas que bom que você tem uma casa, um apartamento, você ficou fazendo faxina o dia todo. Olha que bênção. Tem gente que não tem uma casa, não tem um apartamento. Então nós temos que ser gratos pelos mínimos detalhes e a vida nos retorna. Então nós nos relacionamos para nos curar e para curar o outro. E para crescer e ajudar o outro também. Estamos aqui para evoluir. E quando você mudar essa verdade de você, de dentro para fora, lembra a lei da correspondência, o meu interno é espelho do meu externo. Que nós temos mania, às vezes, de projetar culpa, responsabilidade no outro. Não. Tudo que a gente colhe é o que a gente plantou lá muitos anos atrás. Né? Então, fique atento. O que você... Por exemplo, esse ano de 2024. Quando a gente soma 2024, dá o número 8. É o número da prosperidade. E eu escolhi o dia 8 para a gente começar essa aula. E ainda mais esse ano, que está sendo regido por Saturno, nós temos muito costume, e depois eu faço, deixo para lá, deixo para depois, a gente procrastina, Saturno vai te cobrar. Então vamos começar a agir. Hoje, esse ano vai ser o ano da colheita. O que você tem plantado nos últimos anos? E tudo bem, se você não tinha consciência antes, comece a plantar agora. A nossa vida rege por vários septênios, né? A cada 7 anos. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Então, o que você quer colher daqui 7 anos, né? Então, pensa com carinho em relação a isso. Para quem não me conhece no Instagram, no YouTube, eu deixo o convite. No YouTube tem várias meditações, orações, atendimentos gratuitos. E, para quem ainda não tem um contato, deixo aqui à disposição. Antes da gente abrir para dúvidas, eu quero apresentar para vocês essa imersão consciência, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho sentido muita necessidade dos clientes quererem saber um pouquinho mais de algumas informações, o porquê que às vezes a sua personalidade é assim, o assado. Então, eu decidi realizar, além da... Hoje